Oi, gente. Hoje são quarta-feira, 14 de dezembro de 2016. Quase quinta-feira, porque já são quase meia-noite, estou voltando para casa. E hoje foi um dia maravilhoso. Eu participei do seminário Mulheres no Poder, promovido pelo Senado Federal. E pela manhã tive que sair no horário do almoço, ir para Planaltina, para o último dia, para o último ensaio, para a última reunião do Terra em Cena, né, o grupo de pesquisa na UNB de Planaltina, e foi muito revelador, porque ao fazermos uma avaliação, né, iniciarmos uma avaliação de 2016, eu descobri, por exemplo, atribuições do grupo que eu ainda não tinha entendido e que dizem respeito ao teatro e a centralidade do teatro no processo, né? Então, assim, voltei repensando tudo, mas assim, uma efervescência sempre dentro, né? Que a gente sente quando está apaixonada, né? Apaixonada pelo projeto, apaixonada pelas pessoas, apaixonada pela parceria, apaixonada pelo propósito. E aí voltamos cedo e eu voltei para o seminário Mulheres no Poder. Acompanhei até o final e aí nós fomos confraternizar num café aqui da cidade, um lugar que particularmente gosto muito, acho muito gostosinho, tudo. E acho que foi bem legal, acho que as meninas se sentiram super bem recebidas, né? E relaxaram e a gente conseguiu conversar sobre várias coisas. E eu tava tão curiosa, eu queria tanto conhecê-las, eu tava, que nem criança que vai ganhar presente. Eu tava assim, não tava me aguentando quando é que elas iam chegar. Aí agora nós saímos do café, o café fechou e dividimos, né, as caronas em 3 carros, fomos deixá-las no hotel. Amanhã de manhã começa tudo de novo. E eu tô super feliz, porque apesar de serem muitas atividades, muita correria, né, muito acúmulo de trabalho, de coisas, o cansaço, tudo, é imensamente gratificante, é muito apaixonante e tem momentos extasiantes, né? Então nos alimenta, porque uma coisa seria eu estar me desgastando assim, numa empresa ou trabalhando numa coisa que eu odiasse ou sei lá, né, me sacrificando ou indo contra valores e crenças minhas, enfim, me esfalfando por aí. E outra coisa é eu me desgastar, assim, mas finalmente eu ter descoberto a minha turma. Finalmente, não, eu sempre me soube feminista, de esquerda, bissexual, enfim, artista, mas vaguei por muitos trajetos e turmas e grupos e difícil a questão da pertença, né? Do pertencimento ali, de você assim, ancorar, né? Ancorar num grupo, numa causa, e ser acolhida também e estabelecer relações de confiança tais que te permitam agir conjuntamente, coletivamente, mas conseguindo contribuir da melhor maneira possível a partir da sua individualidade, né? Das suas capacidades e aptidões. Então, assim, eu estou muito feliz, porque são grupos diferentes, né? Não dá para eu eleger um. O Terra em Cena com a sua característica, com aquelas pessoas, e a partida feminista, né? Com essas mulheres e mais já de Brasília e mais as que chegaram de São Paulo, que são fascinantes, e a Márcia, que pelo menos para mim foi o primeiro contato, a primeira referência, e enfim, eu imagino todas as outras que nós viremos a conhecer, mas assim, acho que as princípias criam uma liga, né, um filtro, um chão
um chão comum, né? Que acaba por amalgamar, né, ali as nossas ansiedades, expectativas, capacidades e projeções, e, enfim, ações. E aí eu estou imensamente feliz, imensamente feliz. Claro que amanhã eu posso, por algum motivo, acordar deprimida. Essa coisa, né, de ser, às vezes a gente vai vivendo muito intensamente, assim, é como se esgotasse, aí amanhã acorda meio baqueada, assim. Mas eu vou amanhã cedo para o Senado de novo e tenho certeza que serei reabastecida, energética, amorosa e ideologicamente de novo, né? Fiquei muito contente, assim, gostei demais. E muito trabalho, né? Previsão. A situação, o contexto brasileiro não vai melhorar, ele vai recrudescer, vai piorar. Então, será necessária muita luta, tanta que eu nem consigo projetar, assim, imaginar. Mas a gente vai se fortalecendo, né? Nesses encontros, nessas trocas, nessa confiança, nesse movimento, né, de nos unirmos ao outro. Então, e aí agora o final, né, tava perguntando, não sei porque veio o tema da sexualidade também, né, na verdade da identidade sexual, né. E aí, porque em São Paulo teve um momento que se perguntou sobre isso, né? Mas quem? As lésbicas, as héteros, as isso e as aquilo. Então a gente acabou conseguindo levantar o assunto. E aí eu falei, eu sou bi, né? Mas eu sempre fui, então eu não tive assim uma grande diferença, apesar de eu não estar na militância LGBT. Principalmente a partir da partida e por causa, em grande parte por causa da nossa, digamos assim, de uma das partidas mais antigas de Brasília e que traz essa questão, né? De vez em quando ela toca nessa questão e tal. Eu comecei a pensar e percebi, né, a necessidade de eu também me engajar na luta LGBT como bissexual, assim, no sentido não que eu vou abraçar em igual intensidade e entrando num outro grupo, mas eu posso abraçar a partir da partida, né? Estando na partida. E o curioso foi que aí rapidamente uma falou sobre a experiência dela, falou, eu, por exemplo, vim de uma adolescência super complicada, então eu me tornei muito fechado, só fui falar disso, ou só fui abrir um pouco isso na época da faculdade. Isso me fez refletir, né? Eu vim dirigindo pensando nisso. Em alguns aspectos eu sou tão sortuda que, como eu sempre me soube bissexual, então desde a minha mais tenra adolescência, eu me senti atraída por meninos e meninas, e eu beijava os meninos e as meninas. Eu era terrível, eu ia lá e beijava. Eu não sofri, assim, porque as meninas me beijavam também, então, e nunca ninguém apontou um dedo pra mim. Então, assim, não sei, miraculosamente, eu nunca passei por uma situação de constrangimento, de humilhação, de discriminação, de nada. E então para mim sempre foi muito fácil essa questão da vivência da sexualidade, por esse aspecto, né, gente? Porque o outro é que eu fui muito precoce, teve um abuso lá na infância, etc, que aí é outra questão. Mas assim, da bissexualidade, dessa atração, desse prazer e tal, foi muito natural, muito fluido. E claro que aí houve um momento em que eu tive um momento de tensão mesmo, que foi quando eu tive que comunicar aos meus pais que eu estava apaixonada por uma mulher e ia me casar com ela, que era o meu primeiro casamento. E aí eu, né, e fiz logo isso, assim, não vou ficar escondendo, não vou mentir, dá muito trabalho, né? Então, aí cheguei e já falei logo. Então a tensão que eu vivi foi só a de administrar a reação da minha família,
né? Que aí, como era de se esperar, imagina, conservador e tal, meu pai não falar uma palavra sobre aquilo, minha mãe dar um escândalo, etc. Foi aquilo, foi arcar com essa consequência que eu já sabia que existiria alguma consequência, né? Que não seria fácil da parte deles ou para eles. Mas para mim, eu não sofri, assim, não me dilacerei, eu nunca passei por isso, né? Enquanto eu namorei homens e mulheres, eu sempre foi muito tranquilo para mim. Quando eu parei de namorar mulheres, eu costumo falar, não, mas aí teve uma relação que me deixou meio traumatizada e tal, não sei o quê. Mas também não foi assim, nossa, eu cortei na carne, eu cortei como se cortasse um braço. Não, foi uma coisa mais tranquila também. Eu não dei conta, eu me senti muito pressionada, etc. Era imatura também, me senti como um homem cafajeste, sacaneando com uma mulher, sendo que eu não estava fazendo nada. Então eu percebi a carência, né, dela também. E inclusive fiz a autocrítica, porque percebi o quanto eu era carente quando eu me relacionava também. Então tudo me transformou muito aquilo, mas eu não me arrisquei mais e não, enfim, meio que fechei a porta até recentemente. E aí teve também nesse ínterim, né, de 2010 para cá, o intervalo em que eu fiquei sem ninguém só e foi uma coisa eremita mesmo, de não me relaciono, nem beijo na boca, não quero saber, e que só acabou ano passado, né, que eu voltei aí pra pista, como se diz. Mas assim, e agora, do final do ano passado, sei lá, não sei pontuar exatamente, eu voltei a sentir o fascínio que eu sempre sentia, a atração que eu sempre sentia e aqui e ali o desejo por outras mulheres, novamente, né? Mas mais pacificado, vou dizer assim, uma coisa mais light, mais tranquila, né? Menos intensa e não sei o quê. Como em relação aos homens também, que nenhum tem me interessado mais. Eu, no caso deles, estou de saco cheio, né? Também, homem fazendo omisse. Então, eu acho que há toda uma série de fatores que se combinam e favorecem. Não é um escape, não é uma fuga, não é uma alternativa, nada disso. Já ressurgia esse fascínio. Acho que em grande parte graças ao convívio com as minhas amigas lésbicas, as companheiras de luta lésbicas, bis e tal, e nossa, gente, a beleza delas, as personalidades, a força delas, e aí eu fui redescobrindo o meu encantamento por elas, né? Apesar de que, como já confessei, sinto um peso de responsabilidade muito maior quando cogito me relacionar com outra mulher, né, do que com um homem. Eu não sei, dá uma sensação de não, os caras, né, eles operam numa outra lógica e a gente não tem que ter tanto dedos e cuidados para não magoar, até porque a probabilidade dele te magoar antes, sei lá, não sei, né? Uma coisa meio assim, né? Enfim, diferente. E com outra mulher não, aí eu já tenho uma super preocupação, né? De não magoar, de não ferir, de não criar uma expectativa, sei lá qual, enfim. Confesso, me amedronta mais, né? Não sei. Mas o fascínio por elas e a atração ressurge com toda a força, né? Eu não sei, vai que daqui a pouco eu tô apaixonada por alguma, né? Tudo pode acontecer, como nada, né? Inclusive nada, porque eu também tenho percebido que, como nunca aconteceu na minha vida, tenho me tornado muito assexuada, assim, um desinteresse que nunca foi da minha natureza. Tirando o período que eu fiquei só, mas aí havia, né, muitas outras coisas em jogo. Eu estava me curando de um luto, eu estava
passando por um processo de transformação muito profundo, muito doloroso, tava trocando de pele, né? Eu tava então não cabia ninguém, nem ninguém me interessava, e eu tava, enfim, completamente absorta, completamente absorvida por uma outra coisa, por um outro processo que era muito meu, e graças às deusas, né, passei por ele, tive coragem de enfrentá-lo, inclusive, mas tirando esse período, não, a minha vida inteira, né, foi mó Dom Juan, mó caçadora, conquistadora, e inclusive nem levando tão a sério assim tudo, e enfim, muito privilegiada, né, gente? Não posso reclamar. Não posso reclamar. Definitivamente, nesse campo, eu não posso reclamar. Bom, isso são reflexões soltas, conjecturas, e acho que a gente fala porque, às vezes, porque está elaborando, né, aqueles temas, aqueles assuntos, aquelas questões que estão em mente, né, ou no coração, ou na vida, ou no horizonte, enfim. E acredito muito nisso. Então, às vezes até os temas se repetem, mas porque você vai realizando novas conexões, ou fazendo novas descobertas, tendo outros insights, e em algum momento você vai, né, conseguindo se assenhorar daquilo que antes ou afligia, ou amedrontava, ou punha em dúvida, ou é isso. E aí eu agradeço demais, né, a paciência de todos e todas que assistem, e principalmente das figuras que super gostam de mim e me dão um feedback. Eu acho o máximo, gente, depois. É claro, nenhuma pessoa nunca gravou um vídeo para me dar uma resposta. Tipo, eu vou gravar isso aqui para minha amiga Sheila. Ou se posicionou publicamente, né? São poucas as pessoas que se posicionam publicamente, seja por meio de um comentário, de alguma coisa assim, mas de uma forma mais reservada, são várias, e eu me sinto profundamente grata. É muito crescimento, muito aprendizado. Bom, gente, cheguei, né? Vou dormir, porque senão amanhã eu não aguento o tranco. Ai, vou mimar minhas cachorrinhas um pouco também, porque elas devem estar mortas de saudade, morrendo de saudade. Eu tô delas. Ótima noite para todo mundo. Até amanhã.